Olá, bem-vindos ao Ambiente Legal. Jornalismo ambiental é um segmento da imprensa bastante novo para muitos. Para alguns poucos, no entanto, é ofício de décadas. Quando falar de ecologia era ponto fora da curva, Júlio Tocalino Neto já fazia disso um tema voltado para a economia e a atividade industrial. Foi assim que surgiu a revista Meio Ambiente Industrial, que já conta com 20 anos de vida. Júlio é jornalista e editor da revista e também proprietário de uma das maiores feiras de indústria e meio ambiente do país. Seja muito bem-vindo, meu amigo Júlio Tocalino Neto. Muito obrigado, Fernando. Prazer tê-lo aqui e ter aceitado o convite. Júlio, como é que é ser um dos pioneiros do jornalismo ambiental no Brasil? Não é fácil, não foi fácil, porque imagina, 20 anos atrás, os jornalistas, no modo geral, eram especializados em política, esporte, economia e temas internacionais. Quando se falava meio ambiente, o pessoal não tinha assim, uma noção, não estava dentro do contexto. E aí eu encontrei uma jornalista muito especial que está há 20 anos comigo, com minha chefe de edição, jornalista responsável, a Sofia Jucon. As primeiras revistas eu tinha que passar para ela, tecnicamente, que eu sou químico também, tecnicamente, ETE, Estação de Tratamento de Efluente, DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio. Você fazia a tradução. Eu fazia a revisão técnica, você entende? E até que ela foi se aprimorando, melhorando, conhecendo, e aí ela fez cursos tipo... Aí surgiram os primeiros cursos na área de meio ambiente, gestão ambiental no SENAC, economia ambiental no Senai Mário Amato, entre outras. 15 anos para cá, imagina a evolução dessas primeiras escolas. Hoje nós temos mais de 600 instituições de ensino que ministram cursos voltados à área de meio ambiente. E aí ela foi se especializando, de pelo menos 10 anos para cá, eu já não preciso fazer as revisões técnicas mais. Vamos convidar a Sofia Jucon, né? Com certeza, ela vai agregar muito valor ao programa, porque eu sou da área técnica, né? E hoje ela é da área de redação, jornalismo e técnica. Mas me diz uma coisa, o que levou você a querer criar uma revista especializada? Veja bem, eu trabalhei na CETESB, Projeto Itaipu, a água potável que nós bebemos hoje, que obedece à NTA 60, foi a ONU que convidou todos os países linkados à ONU, né, na época, e as agências de meio ambiente de cada país participou no que é uma água potável. Aí surgiu a NTA 60, e eu fiz parte da equipe da CETESB, isso em 76. Nos primórdios da CETESB. Primórdios, exatamente. E o Brasil, claro, participava da ONU, teve a sua cadeira lá como técnico, debatendo, etc. e tal, fazendo as análises, né? Eu participei dessa equipe, tive o privilégio. Depois que eu saí da CETESB, eu comecei a prestar consultorias ambientais. Empresas grandes, multinacionais, alemãs, japonesas, americanas, entre outras, que, quando eu chegava na planta para prestar algum trabalho, um serviço interno, eu ficava impressionado da qualidade que eles tinham na estação de tratamento de efluentes, o cuidado, laboratórios, que não era comum no Brasil, né? Não. Nossa, sabe, tudo era muito bem feito, né? Aqueles laboratórios modelo, bem equipados. A preocupação naquela época de separar os resíduos, você entende? Vender os resíduos que eram vendáveis, né? Entre outros. Eu falei, poxa, tem tanta gente boa no mercado, na área técnica, e não tem nenhum veículo comunicando quem é quem está fazendo o quê. Aí eu tentei conseguir descobrir como é que se faz uma revista. O que é um fotolito na época? Não sei. Aí descobri o que é um fotolito. Gráfica, papel, formato. Então, foram os problemas iniciais. Quer dizer, que a revista saiu de uma demanda, então, que era interconectar pessoas que já trabalhavam com essa área, em várias indústrias, que talvez não conhecessem a tecnologia que estava lá disponibilizada. Exatamente. O nosso papel, na primeira edição, em 95, foi o quê? Foi informar para formar. Eu lembro muito bem que eu escrevi no meu primeiro editorial, informar para formar. Essa é uma das nossas missões. Então, já faz exatamente uns 18, 19 anos que já nos conhecemos nessa área. E, então, a revista foi um veículo de agregação de valor na área ambiental brasileira. Por quê? Porque as pessoas passaram a se conhecer,
comecei a promover alguns eventos em parceria com a Fiesp. Fizemos vários coquetéis na Fiesp. Isso eu me lembro. É, Os coquetéis. a primeira empresa certificada pela ISO 14001 no Brasil, É verdade. né? Foi a Suzano Papel e Celulose, nós a convidamos. Aliás, aquela premiação da ISO 14000 foi uma iniciativa sua, né? Exatamente. Aí nós homenageamos a primeira empresa brasileira certificada pela norma ISO 14001. Fizemos um belo coquetel na Fiesp, a Fiesp apoiou. E de ano a ano a gente ia homenageando a marca das empresas certificadas. Aí eu lembro que teve as primeiras 50 empresas brasileiras certificadas, reunimos elas na Fiesp. Depois as primeiras 100, 500, 1.000, 5.000, e agora a gente já está batendo 7.000. Né? Empresas certificadas pela ISO 14000. Isso é motivo de orgulho para nós brasileiros, porque coloca o Brasil à frente de qualquer país da América Latina, inclusive dos Estados Unidos, que não aderiram tanto à ISO 14001. Né? Então, daí começou a história, diria, do meio ambiente industrial brasileiro. E esse trabalho hoje se desenvolve para outros setores, né? Você também hoje dirige a feira, né? É um centro importante também de troca de conhecimentos, de demanda? Veja bem, a feira já está na 16ª edição esse ano. Então, a feira, esse ano, para você ter uma ideia, nós vamos ter 5 diferentes seminários na área de resíduos, tecnologia, oil spill, derramamento de petróleo, emissões atmosféricas, entre outros. Ou seja, a nossa visitação ano passado bateu 20.000 visitantes em 3 dias de evento. 800 pessoas inscritas nos 3 seminários que nós realizamos no ano passado. E eu lembro da primeira feira, que aconteceu no Mart Center. É verdade. Onde nós tivemos 500 visitantes. Coisa impressionante, o que aumentou, né? Entre estudantes, que convidávamos a escola para dar volume, não tinha, né? Tanta gente assim na área, exercendo. Né? Hoje nós temos economia verde, sequestro de carbono, Kyoto, né? Nós temos super tecnologias na área de emissões, monitoramento. Mudou muito nesses 20 anos. Hoje houve uma evolução muito grande, inclusive de pensamento do cidadão também. Sabe? Reciclagem, equipamentos que fazem separação. E a natureza também, a qualidade hoje da imprensa na área ambiental melhorou também, né? A interlocução hoje com outros jornalistas é melhor, né? Hoje nós temos outros veículos, vou até mencionar o nome, que eu sou amigo deles. Tá. E o Jornal do Meio Ambiente, do Gorgulho, em Brasília. Do Gorgulho, esse é famoso, a Folha do Meio Ambiente. Né? O Jornal do Meio Ambiente do Vilmar Berna, do Rio de Janeiro. Também. Irã Firmino, em Belo Horizonte. O Irã, nosso querido amigo, né? TV Ecológica, né? Exatamente. Que começou também com o Jornal do Brasil, Ecologia. Né? Exatamente. Entre outros, Espírito Santo, Bahia. E eu tento, na nossa feira, reunir esse pessoal todo. É uma forma de contato e um agregar valor ao outro, você entende? Isso acho que é muito importante. Esse é um trabalho até que é um grande diferencial seu. Você sempre, né, somou. Né? O objetivo é agregar, né? Agregar né? E mostrar o que é de bom. A nossa revista não é política, nunca foi. A nossa feira também não é política. A gente quer mostrar Você sempre manteve um viés muito técnico, né? Sim, sim. O avanço da tecnologia hoje na área ambiental, ele acaba reforçando a necessidade de atendimento dessa demanda de troca de tecnologia pela revista. Né? Outros órgãos de imprensa já tentaram entrar no Brasil, inclusive de fora, né? Mas não pegam a dinâmica. Né? Por que a dinâmica da imprensa escrita no Brasil na área ambiental é diferente? Hein? Veja bem, Fernando, muitos jornalistas naquela época e hoje ainda confundem muito meio ambiente e ecologia. Quando se fala exatamente em ecologia, ambientalismo, vamos salvar as baleias, vamos salvar o mico-leão-dourado, sabe? As araras. Claro que temos que preservar tudo isso. Mas hoje, meio ambiente é uma ciência exata. Tanto que tem engenharia ambiental, tecnologia ambiental, entre outros cursos. É preciso separar, né? Tem que separar. O denuncismo, os fatos da vida, desta imprensa especializada que tem que tratar com a tecnologia. Né? Exatamente. Hoje a indústria tem que respeitar o meio ambiente, não que tem. Ela é obrigada pela lei. Existem leis, você sabe muito bem. Lei de crimes ambientais, entre outros. Nesse assunto, até nas leis de informação, nós vamos tratar no nosso próximo bloco. Fique aí e nos aguarde.
A qualquer hora, a lazer ou a trabalho, os encontros no Bar Moema são regados a variado cardápio de petiscos e drinks, servidos com excelência no atendimento. Com amplo espaço e vários ambientes, o lugar é opção para as suas refeições, eventos e happy hour. Olá, voltamos ao nosso Ambiente Legal. Você pode nos assistir na tvexito.com.br ou ambientelegal.com.br, que é o nosso portal. Esse bate-papo aqui com meu colega, amigo Júlio Tocalino, né? Estamos falando sobre os avanços da imprensa, né? E você tocou num ponto importante. Jornalismo ambiental é um jornalismo voltado para a tecnologia, principalmente, né? E os marcos legais, hoje, eles são fundamentais para poder se entender como se aplica essa tecnologia, né? Falando em termos jornalísticos, né? Fatos jornalísticos, quais são as leis que hoje geram mais fatos jornalísticos para você hoje? De crimes ambientais, resíduos sólidos, saneamento, né? Ou a lei de informações, né? Que é desde 97 que já existe, né? De educação ambiental. Que lei você acha que mais pegou e gerou fatos jornalísticos na imprensa, hein? Olha, inicialmente foi a 9.605/98 de crimes ambientais, né? Porque a pessoa era multada aqui em São Paulo porque estava tirando areia do rio, estava assoreando o rio, sem licença ambiental, preso. Aí no Tocantins, no Amazonas, ele matou a paca para alimentar a família, sabe? Crime. O Brasil é muito heterogêneo, então precisaria, eu acho que separar um pouquinho essa lei. Ela é única e abrangente, uniforme, né? Não tem flexibilidade nenhuma. Vai do juiz interpretar. É verdade. Poxa, o ribeirinho ali do Rio Amazonas, ele caça a pirarara, o pirarucu, para alimentar a família dele. E não porque é um predador. Em São Paulo, existem diferenças em termos climático, em termos de cultura, não é verdade? E a atividade industrial também, que é totalmente diferente. Exatamente, né? É totalmente diferente. Existe todo um contexto, né? Mas, ultimamente, o que está acontecendo muito é de resíduos. Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada depois de 20 anos de tramitação, né? Foi e voltou, né? Foi e voltou. Ainda não está 100% aplicado, ou seja, falta ainda ser muita coisa desenvolvida. Mais de 50%, para você ter uma ideia. As empresas já estavam adequadas, mas tem agora a logística reversa também, que faz com que a indústria tenha que se... Isso vai gerar uma demanda, um fluxo de informações muito grande ainda, né? Com certeza, com certeza. Existem histórias, ontem mesmo numa reunião, numa associação, existe história que o problema maior é o transporte de resíduos. Por quê? Imagina um caminhão sai de São Paulo e vai para uma cidade daqui 100 ou 200 quilômetros, para dispor esse resíduo tóxico, muitas vezes, num aterro ou num incinerador, ou seja onde for, e vai cair no resíduo pelo caminho. Ou por boa fé, ou por má fé. Problema. Isso é muito complicado. Não, e aqui, no país de dimensões continentais, nós temos casos aí sérios, né, de processadores de resíduos industriais situados lá no Pará, né, que quebraram. E tem gente lá de Porto Alegre que está indo lá buscar o resíduo de volta. Né? Exatamente. Áreas contaminadas. Esse é outro ponto importante. A pessoa constrói o empresário constrói uma fábrica num determinado local sem fazer a sondagem necessária de verificação de solo. De repente, descobre que a área está contaminada. Você imagina o prejuízo disso. E é muito grande, né? E, além do que, nós temos um outro fator que aí eu queria até discutir um pouco com você. Em termos jornalísticos, gera muita falácia, muita conversa, mas pouca ação. Mudanças climáticas, né? Sim. Como é que você tem sentido o impacto do Tratado de Mudanças Climáticas no meio industrial, hein? Em termos jornalísticos, como jornalista? Olha, quando ele foi lançado, há 7 anos atrás, mais ou menos, que veio Kyoto, projetos de MDL, entre outros... Foi todo mundo para projeto de MDL. Todo mundo né? correu. É aquela velha história. Onde está rendendo mais dinheiro, todo mundo vai. Todo mundo migrou para sequestro de carbono, inventários de carbono, de emissões, de gases de efeito estufa, essas coisas todas. De repente, na época, estava $18, $20 a tonelada de carbono. Hoje
Está na faixa de Paga 50 centavos, 80 centavos, no máximo 1. Mas por quê? Porque com a crise econômica de 2009 para cá, os países se retraíram. Temos de bolso, né? E também veio muito título sujo também, né? Muito título podre no mercado de carbono também. Exatamente. Né? Faltou uma fiscalização mais ampla, uma norma da ABNT, você entende? Você acredita no mercado de carbono? Eu acredito, porque, veja bem, os governantes têm que cobrar do cidadão, das empresas, das instituições, a obrigatoriedade de redução. Nós temos aqui, pelo Estado de São Paulo, redução de 20%. Até quando? Isso é verificado como? Sabe? É complicado isso. O Chile, estava vendo hoje no jornal, está mais evoluído do que nós, porque está vendo a cobrança. O Chile faz, né? Exatamente. Agora, nós aqui não fazemos, né? E muita onda também, né? Esse é o problema. É muito falatório e pouca ação. Não é? Tem algumas empresas que eu conheço que utilizam isso como marketing, inclusive, que nós compensamos a emissão do nosso carbono. Você está plantando arvinha. Quando você planta uma árvore dessa, você demora 20 anos, às vezes, para ela crescer. E esses 20 anos tem que ter manutenção. E se vem um incêndio, cadê essas árvores? Tem que haver uma auditoria. Então, uma certificação, sabe, uma norma da BNT já aprovada. Eu participei de um grupo da BNT para mercado voluntário de carbono. Pois é. Tá? Fizemos algumas definições, mas com o mercado não estando funcionando, houve esvaziamento. Não adiantou, né? Montou a norma, mas cadê? Né? Não tinha quem usasse. Né? Se hoje estivesse valendo 20, 30, 50 dólares a tonelada, com certeza. Estava lotado de gente. Infelizmente, é a demanda do mercado, não adianta. É uma pena, porque você vê a seca que nós estamos passando hoje, não é? Sem previsão de chuvas, isso é uma modificação climática. E os eventos extremos acontecendo aí, né? Começando a aumentar, você vê, até furacão em Brasília. Né? Exatamente, Tornados, furacão, tornado em Brasília, eu estive lá um dia depois, eu vi o estrago que foi feito, todo mundo lá preocupado. A tendência é só piorar. No Rio Paraguai, então, lá em Corumbá, de repente, né, veio o famoso pé de vento e afundou a barcaça. Né? Exatamente. E isso é só o início. Só o início. Nós sabemos que imagina um carro em movimento e o paredão na frente. Ele sabe que vai bater. Ele vai frear, mas não vai dar para parar o carro. Agora, a gente não sabe qual vai ser o tamanho desse impacto. Essa é a situação nossa hoje aqui na Terra. Esperamos estar todos ainda vivos para poder ler o fato jornalístico na sua revista. Exatamente. Você entendeu o tamanho do impacto? Muito obrigado, viu, por sua presença aqui. Você vai voltar mais vezes, viu? E é sempre uma honra, um prazer ter você aqui no Ambiente Legal. Eu agradeço o convite, parabéns pelo programa, muito bom. Eu tenho assistido e pela tua revista também, Ambiente Legal. Obrigado, filhotinha sua, né? Já estivemos juntos. Tem só agregado valor ao setor, que é muito importante. Esse é o nosso objetivo. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, viu, Júlio? E obrigado a você por nos assistir. Até o próximo Ambiente Legal.